até que eu falei assim, cara, eu vou ter que causar um desequilíbrio na minha vida pra eu poder concluir algo. Qual é a relação de fundações com prevenção contra incêndio? A gente consegue ligar essas áreas ou não? Renata, não tem nada a ver, nenhuma nunca impacta na outra. Tem total correlação. Eu acho que, primeiro assim, ó, todas as áreas da engenharia têm correlação. Todas, 100%. Pensar em fundações e pensar em prevenção de incêndio, pra minha visão, tem a ver com segurança. Pra mim, esse é o ponto principal. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast de prevenção contra incêndio do Brasil. Continuo no nosso estúdio aqui em Cascavel, na verdade estúdio junto com o pessoal do Sinduscom. E hoje eu tô aqui com o host do podcast do Sinduscom. Pela primeira vez depois de 27 episódios, Vini? Isso aí. 27 episódios, ele tá sendo entrevistado e não tá sendo host? A Prevcast faz umas coisas inéditas nos lugares que passa. Gente, eu tô aqui com o Vinícius Lorenzi. Ele que é o fundador do Fundações Sem Complicações, uma página super conhecida em todas as redes. Tem uma empresa da parte de fundações que é a Fungel há 38 anos. E a gente estava brincando agora que o Vini nasceu empreendedor, porque ele tem 39, a empresa é 38. Então ele criou a empresa. Vini é engenheiro civil, é host do Sinduscast. E aí, Vini? Quem mais? Quem é o Vinícius? Quem é o Vinícius? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer te receber nos nossos estúdios. Você está se sentindo em casa? Sinta-se em casa, né? Sinta-se em casa. Brincadeiras à parte, esse espaço, ele é um espaço que ele foi criado para a gente compartilhar conhecimento. Então, quando você, inclusive, me convidou, eu agradeço por isso. Eu acho que compartilhar o conhecimento faz parte da minha vida. Eu sempre entendi que a educação, ela é o caminho para tudo. Educação é o caminho para tudo, em qualquer área. E na engenharia, muito mais. Porque na engenharia, o cara... Não basta assim, não, eu frequento lá a obra, eu sei como é que é. Não é. A teoria aliada à prática, ela é fundamental. E quando a gente traz... esse tipo de conteúdo que você está trazendo com o Prevcast, você está levando um conhecimento técnico de muita qualidade, de muita educação. Quando eu falo que eu sempre acreditei na educação, não é da boca para fora. O Vinícius, que ele é hoje, né, nos meus 39 anos, e eu tenho esse canal Fundações Sem Complicações já há 8 anos. Hoje ele é o maior canal de fundações do mundo, né? E mais de 400 mil seguidores. E o Fundações, ele nasceu com esse propósito de educar, de ensinar. Então, eu sou um cara que eu comecei lá atrás, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado em fundações. Cheguei, né, educacionalmente falando, talvez não digo no limite, mas dá para você fazer um pós-doc, alguma coisa, mas, pô, beleza, agora a gente já tem um conhecimento bacana, vamos começar a contribuir, a distribuir esse tipo de conhecimento. Você fez mestrado e doutorado, especialização, mestrado e doutorado. Fiz os três, fiz a pós-graduação em gestão empresarial, o mestrado diretamente ligado em fundações pela COP UFRJ, no Rio de Janeiro, né, e terminei meu doutorado em gestão também de negócios de fundações pela PUC em Curitiba. E é muito legal que quando a gente sempre acha que a gente já tem um conhecimento. Não, beleza, isso aqui é suficiente. Aí quando você entra para num conteúdo como esse, mais aprofundado, você fala assim, cara, eu sou um bosta, né? Eu não sei nada. Quanto mais a gente obtém conhecimento, mais a gente entende que a gente não sabe nada. E talvez aqui no Prevcast tenha muito isso. Muitas vezes você está entrevistando alguém com conhecimento muito aprofundado, você fala, meu Deus, cara... Como eu não sabia disso antes? Como é que eu não antes? sabia disso? E é porque, na verdade, a gente está sempre aprendendo. E essa é a nossa vida, né? A essência é isso, né? A essência é isso. Conhecimento é alvo móvel, não tem. Perfeito. E errado é aquele que se opõe, né, a novas ideias, a absorver novos conhecimentos. E a gente tem que estar sempre realmente buscando isso, senão a gente fica parado no mercado. Então, o Vinícius é esse cara, engenheiro civil, que atua no mercado. Super calmo, super calmo. Super tranquilo. Se você me deixar falando aqui, só eu vou falar. Porque sabe que é até o contrário, né? Porque o host é o que menos fala, né? Eu falo que podcast, ser host de podcast é ter uma mentoria particular. Que é isso. Exato. Eu costumo brincar que eu sou o cara que mais aprendo quando eu sou host. É isso. Eu sou aquele cara que
mais aprendo. Então, eu tô sempre ouvindo agora a minha vez de falar. Vai lá, quero ouvir. Não, brincadeira. Não, Então, mas o eu quero Vinícius... ouvir, pode falar. O Vinícius é esse cara que trabalha com fundações, tá? O meu negócio é fundações. A empresa, ela começou com meu pai, né? Obviamente. E hoje estamos eu e ele à frente do mercado. Eu tenho uma empresa de projetos, que é a Solium Projetos Consultoria. A Fungial é uma empresa que ela executa fundações, a Solium ela projeta fundações. Então, hoje eu tenho projetos no Brasil inteiro, né? De fundações, de contenções. Tenho 2 livros. Tenho o livro Fundações na Prática, que é hoje o livro mais vendido de fundações no Brasil. Legal. Parabéns. Muito obrigado. E tem o livro recém-lançado, que é o Cortinas de Contenção e Tirantes, que é um livro que está em pré-venda na Amazon, inclusive. E ele vai ser lançado agora, né? Então, o nosso segundo livro é um livro que eu fiz junto com a Thaís, que é minha engenheira, trabalha comigo lá, minha sócia na Solium. E é isso. Então, quando eu falo da educação, que eu sempre acreditei nisso, é isso. Eu tenho hoje uma empresa de pós-graduação, eu tenho uma empresa que tem hoje 3 pós-graduações ativas, mais de 1.000 alunos de pós-graduação, já passaram mais de 10 mil alunos pelos meus cursos. Então, a educação tá no meu sangue, enraizada. Hoje de manhã eu tava gravando aula. Antes de vir pra cá, eu tô com a bota suja. Tava gravando conteúdo pro meu canal do YouTube. Então, eu acredito muito na educação. E talvez esse seja o Vinícius, né? Hoje, quantos % da sua agenda é destinada à educação? Provavelmente tem gestão de negócios, a parte operacional de projetos ou obra, clientes e educação. Você tem uma noção? Tenho. Eu acho que hoje, pelo menos 30% da minha... Eu não digo a agenda, a minha carga horária diária. Por quê? Porque a diária pode ter um dia que eu não faça e no outro dia eu fique 6 horas fazendo. Então, pensando numa média semanal, mensal, enfim, é 30% do meu tempo mensal eu estou dedicado à educação. Seja, por exemplo, gravando um conteúdo, gravando uma aula, fazendo um conteúdo ao vivo com os alunos, fazendo um Reels, respondendo caixinha de pergunta. Então, acho que isso tudo faz parte. Quando eu estava escrevendo o livro de contenções agora, o livro de fundações ele já tem já há 4 anos, o de fundações. Mas o de contenções que a gente terminou agora, esse livro é muito louco. Porque esse livro, eu procrastinei muito nele. Eu comecei, e aí eu comecei a dar desculpas. Que é o que a gente faz na nossa vida, né? A gente dá desculpas. Comecei a dar desculpas do tipo, cara, eu não tenho tempo. E aí eu percebi que, na verdade, eu estava gastando meu tempo com outras coisas. Estava gastando meu tempo com o que você ama. Com corrida, por exemplo. Eu estava usando meu tempo, que era, entre aspas, livre para correr. Até que eu falei assim, cara, eu vou ter que causar um desequilíbrio na minha vida para eu poder concluir algo. Né? A gente sempre quer ter uma vida equilibrada, uma paz, uma coisa... E na verdade, a gente vive no desequilíbrio. Né? Então, eu me propus a me desequilibrar, e aí eu deixei um pouco de lado a minha corrida, que eu amo também, que eu corro e tal, para poder escrever. E aí, talvez, naquele tempo do livro, ali chegou a pelo menos 50%. Que eu acordava 4 horas da manhã, ficava até as 8, 9 horas da manhã escrevendo, ia trabalhar, ficava trabalhando, fazia as coisas que tinha que fazer. Então, é muito louco isso. E a própria... Eu sigo muito, né, o Joel, e a mulher dele sempre fala, não existe uma vida equilibrada. O que a gente tenta fazer é equalizar. Então, tem hora que você vai estar com foco na família, tem hora que o foco vai estar no trabalho, tem hora que o foco vai estar na educação, tem hora que você vai estar muito focado em saúde, mas a gente vai equalizando os volumes de acordo com a fase que a gente está vivendo, né? Eu acho que isso tem a ver muito com as tuas prioridades, né? Se você tem, por exemplo, uma prioridade... agora a prioridade na minha vida é a minha família, né? E hoje uma das prioridades da minha vida é essa. Então, eu saio de casa mais tarde, eu chego mais cedo, eu consigo ter muito mais tempo, né? Eu moldo a minha vida para isso. Antigamente, por exemplo, eu viajava muito. Eu tinha prioridade de ser uma pessoa conhecida. Eu viajava muito, né? Fazia muita palestra. O cara me convidava para dar palestra lá no Piqui do Goiás, eu ia. Entendeu? Hoje em dia eu falo, cara, ó, não tem como, eu tenho minha família e tal. Eu começo a refletir um pouco mais sobre isso. Então, tem a ver com as prioridades, mas eu concordo com ela e contigo nessa afirmação que a nossa vida está sempre em desequilíbrio. Tá bom. Agora,
Qual é a relação de fundações com prevenção contra incêndio? A gente consegue ligar essas áreas ou não? Renata, não tem nada a ver, nenhuma nunca impacta na outra. Tem total correlação. Eu acho que primeiro assim, ó. Primeiro que todas as áreas da engenharia têm correlação. Todas, 100%. Não existe a gente pensar que não tem uma correlação de fundações com prevenção de incêndio. Não tem como, é impossível. Né? Talvez a gente possa falar que os projetistas diretamente relacionados, talvez eles não tenham conexão direta do tipo, ou melhor, as suas disciplinas não necessitam ser compatibilizadas. Pode ser. Só que você tem uma correlação muito grande entre quem está trabalhando junto nesse processo. Pensar em fundações e pensar em prevenção de incêndio, para minha visão, tem a ver com segurança. Para mim, esse é o ponto principal. Eu acho que a gente, quando faz quando projeta uma fundação ou quando projeta um projeto para essa finalidade, da prevenção de incêndio, a gente está pensando em segurança do usuário que vai morar lá dentro. Então, por si só, já há uma compatibilidade entre as duas disciplinas. Então, quando eu projeto pensando em todas as etapas, todos os ciclos que eu vou ter lá dentro, né? Quando a gente faz uma contenção, por exemplo, geotecnicamente falando, eu tenho que pensar nas fases de escavação do terreno, nas fases que aquele operário vai trabalhar, em que momento ele vai estar numa cota inferior, né? As NRs estão aí para isso. A partir de 1,5 m eu tenho que ter uma proteção. Tá para lá, eu tenho que pensar nisso aí. Isso aí é prevenção do usuário. Sim. Né? E o usuário não é só o usuário final. No meu caso, em fundações e contenções, é o usuário durante a obra, no teu também. Muitas obras que estão no supermercado, sendo construído. Pô, estou executando lá um supermercado, que é uma realidade, tá? Eu estou fazendo uma obra lá em Foz do Iguaçu, que é o Portinho Atacadista, uma baita de uma obra, né? E é uma ampliação, uma reforma. E aí você teve áreas que tiveram que ser repensadas lá dentro para a prevenção de incêndio que tiveram impacto direto na minha obra. Por quê? Porque não, aqui você não pode, aqui tem uma ligação, aqui tem isso, Então, são áreas que estão diretamente correlacionadas. Né? Agora, me fala uma palavra que ligue as duas áreas. Isso é segurança. Aí não tem, né? Que junta as duas, né? Com certeza. Agora, quando a gente pensa na questão do calor que a gente tem, se começou a pegar fogo, até a gente, no final eu deixei pra gente citar alguns exemplos, mas a gente teve o caso do Wilson Paes de Almeida em São Paulo, né? Que ele pegou fogo e todo caiu e etc e tal. Como que funciona essa relação do calor de um incêndio com a estrutura, a segurança estrutural, a fundação de uma edificação? A fundação, num caso de um incêndio, ela vai ter ela vai começar a absorver um comportamento não esperado. Quando a gente fala de estrutura, a gente tem um comportamento ali que é esperado. Então, assim, se pegar fogo, tem tanto tempo, os materiais, tantas horas. A estrutura pensa nisso. Fundação não pensa nisso. Fundação, a gente está avaliando as cargas, os esforços que estão chegando da nossa estrutura. Mas tem um fator de segurança para isso. Sim, tem, evidente. Só que vamos pensar na situação de você ter uma falha estrutural de um elemento, de um pilar, tá? O que vai acontecer com a fundação? Ela vai sofrer sobrecargas que ela não foi dimensionada para isso, tá? Então, a fundação em si não pensa na questão de um incêndio em termos de esforços, porque a gente vai ter um desalinhamento, a palavra desequilíbrio, aí a gente não gosta de desequilíbrio em estruturas, daí tira essa... Na vida pode. Agora trocou. Na vida pode, na nossa estrutura não pode, nossa estrutura tem que estar em equilíbrio. O desequilíbrio causa um esforço que a nossa fundação talvez não esteja apta a absorver. Então, assim, significa que vai falhar e vai cair? Não necessariamente. Por quê? Porque a gente tem fatores de segurança, a gente tem uma série de variáveis que estão ali naquele processo, que teve uma situação, que teve um rompimento de uma viga, de um pilar, que significa que vai cair o prédio? Depende. Se eu tinha uma margem de segurança muito curta, pode ser que sim. Se eu tinha uma margem de segurança mais longa, pode ser que não. E quando a gente analisando essa questão, Vini, das interferências que a gente pode ter,
Quando você está fazendo o seu projeto de fundações, quais informações da área de incêndio são extremamente importantes? Exemplo, tamanho da caixa d'água, impacta ou não? Se vai ter elevador de emergência, escada, essas coisas impactam para o seu trabalho? Impacta demais, impacta demais. Principalmente a questão de reservatórios, tá? Reservatório aqui tá, talvez. Eu falei que não tinha, mas agora você falou reservatório, agora Destravei um. destravei essa imagem. Porque, na verdade, aí com certeza. Porque o reservatório, o que acontece com o reservatório? Se é um reservatório que ele tá da cota do piso para baixo, seria um reservatório. Nível de solo? Subterrâneo. Subterrâneo? Subterrâneo. Se é nível de solo, o impacto não há um impacto. Porque aí só vai ter uma sobrecarga, que essa sobrecarga vai ser dissipada na fundação. Então a estrutura vai falar: olha, aqui tem uma sobrecarga que está gerando tantos de carga em cada pilar. Mas Beleza. essa informação tem que chegar para você, Não né? tenha dúvida, essa informação ela tem que estar compatibilizada lá atrás. Não pode assim, acabei a fundação, viu? Vamos colocar onde aqui o reservatório? Tá maluco? 50 mil litros, onde eu posso colocar meus 50 metros cúbicos? Isso, porque não é nada, não pesa tanto, né? Então, assim, o impacto é gigantesco. Essa sobrecarga, essa definição do reservatório, ele tem que estar diretamente ligado. Agora, quando eu tenho um reservatório subterrâneo, aí, Muda meu amigo, completamente. aí o pau tora. Aí o negócio, aí ele pega. Porque o subterrâneo, ele impacta diretamente nas minhas cotas de fundação. E impacta nas escavações do terreno. E ali, a figura do geotécnico, do cara de fundações, é fundamental. O cara de fundações, o cara de contenções, é o cara que vai definir se aquela posição do reservatório vai gerar um impacto adicional na obra ou não. Por isso essa locação, e aí talvez sim a conexão entre as disciplinas, essa informação da locação do reservatório tem que passar pelo geotécnico. Muitas vezes, o que acontece? O projetista de prevenção de incêndio definiu, locou, a arquitetura aprovou, o estrutural deu ok, mas ninguém avisou o cara de contenções. E aí, quando chega na etapa de projetar a contenção, deu uma sobrecarga na contenção gigantesca, teve que fazer uma linha de tirantes a mais, teve que fazer uma escavação maior, e isso é um BO gigantesco. Eu tenho uma obra hoje, que nós estamos projetando, eu posso falar, não tem problema nenhum, que é o JL Tower, aqui em Cascavel. Um dos maiores prédios que vai ter, inclusive que daqui a algum tempo vai ser a sede do meu escritório. Lá compramos um andar lá dessa edificação. Vai ficar lindo, né? Vai ficar maravilhoso. Quando chegou o projeto, e são 3 subsolos, tá? Então eu tô falando de uma cota -9. Quando chegou o projeto estrutural, começamos a pensar, tinha lá um reservatório no pior local possível, que era na região do elevador. Por que é o pior local possível? Porque a região do elevador já é a região onde você tem a máxima escavação da tua edificação, por causa do posto elevador. E, normalmente, os projetos estruturais, eles vão... E aqui até uma dica, não sei se você já trouxe um projetista estrutural para avaliar essa questão, então já fica aqui a ideia de trazer um profissional dessa disciplina, porque ele pode, inclusive, corroborar um pouco com isso, né, que eu estou falando, com as sobrecargas, com esses impactos, né? Mas, quando chegou para nós, a cota da região escavada estava em -17. Caraca. Cara, isso gera uma contenção bizarra, medonha, surreal. Então, isso gera custos de contenção muito grande. Cara, ia ter umas vigas gigantescas, tava um negócio surreal. A minha sugestão foi, pessoal, nós temos que relocar esse reservatório. Não tem lógica a gente chegar com esse reservatório nessa cota. O reservatório foi relocado, ficou lindo, ficou espetacular. Não gerou sobrecusto, não gerou impacto, não teve uma escavação. A escavação ainda chegou lá a -13. Só que em contenções, de -13 a -17, é só 4 metros. Cara, 4 metros é exponencial o impacto. Não é linear o impacto de uma contenção
com relação à escavação. Quanto maior a tua escavação, exponencial o teu custo e tudo mais. Então, a gente realocou aquele reservatório para uma posição que gerou impacto zero. E cara, assim, ó, a fundação e a contenção ficaram maravilhosas. Ficaram assim. Não. A pessoa que ama o que faz, né? É isso que é visível. Total, né? Ficou lindo, eu juro que ficou lindo. Ficou lindo. Antes era assim, ficou um negócio bizarro, assim, com vigas e tal, não sei o quê. Quando tirou aquele negócio, ficou livre, assim, ficou a paz do Senhor lá. Então, essas disciplinas. Como não falar que elas não têm... Corta o começo, vamos rever. Não, brincadeira. Mas a gente realmente tem essa interdisciplinaridade nessa questão dos reservatórios. Você falou sobre o engenheiro de estrutura e o engenheiro da parte de fundação. Consegue deixar bem claro a diferença deles para a galera não falar? Mas o estrutural aprovou. Por que o de fundação não tá junto se o estrutural aprovou? Bom, bacana. Eu acho que a gente tem que dividir, talvez, essa fala, esse conteúdo, em duas partes. Primeiro, obras pequeno e médio porte. Obra pequeno e médio porte... O que é um médio porte? Sei lá, de uma residência, de uma casa, até um predinho de 3 pavimentos, 4 pavimentos, entendeu? Então, de edificações térrea, 4 pavimentos... Isso. Obra de pequeno a médio porte é uma obra que o projetista estrutural, o cara que dimensiona vigas, pilares, lajes, é o cara que eventualmente vai também fazer a fundação. Perfeito. Tá? Porque é uma solução mais fácil, de repente vai dar lá umas sapatas e o cara vai... Eu não estou minimizando esse tipo de obra, não estou. Tá? Até porque a gente projeta o tempo todo esse tipo de obra. Mas há uma tendência, pensando em Brasil, que esse tipo de obra, você tem o mesmo responsável técnico, o mesmo engenheiro que vai projetar a estrutura e a fundação. E aí o reservatório vai passar por esse cara e às vezes não vai ser um reservatório tão grande assim, concorda comigo? Né? Não vai ser algo muito impactante. E aí esse cara vai resolver. Parte 2, obras de grande porte. Aí vamos falar de prédios de 15 andares, de 20 andares, de 30 andares ou de 40 andares, como essa obra que eu falei, um prédio de 40 andares. Pera lá. Não é comum e não é interessante que o projetista da estrutura também seja o projetista geotécnico, o cara da fundação. São disciplinas diferentes. O calculista estrutural é o cara que vai definir o tipo de estrutura, é o cara que vai definir os tipos de lajes, se são vigas pré-moldadas, se são protendidas, se vai ser cubeta, se vai ser não sei o quê. Esse cara tá aí para definir esse tipo de carregamento, tá? Ele é o cerne da obra. Só que a parte geotécnica de fundações compete ao cara de fundações. É muito raro você ver um prédio de 30, 40 andares, um cara fazendo tudo junto. Então, o cara não vai fazer tudo junto. Então, por isso, passa por 2 profissionais. Significa que uma casa ou um prédio de 4 pavimentos, de 5, de 10, não vai ter os 2 projetistas? Não significa isso. Significa que a tendência... em obras menores, é mais comum a gente ter o mesmo profissional. Em obras maiores, a gente tem a divisão dos profissionais. E outro detalhe, aqui tem um problema sério, grave, que muitas vezes a fundação chega na mão do executor sem o projeto. Ou seja, o engenheiro liga na Fungel e fala assim, olha só, eu tô aqui com a sondagem na mão, eu tô aqui com a planta de cargas, dá a solução da fundação para mim. Olha, obras de pequeno porte, é até comum acontecer isso. E a gente, volta no pequeno porte aqui. É comum a gente fazer isso. Pô, tranquilo, a gente dimensiona ali, manda bala. Uma obra de grande porte, isso não é possível. Não tem como. Por quê? Porque um projeto, você desenvolve ele rapidinho, de 40 andares com 3 subsolos. Rapidinho, eu faço aqui a conta, né? Não, óbvio que não. Eu levo 2, 3 meses para desenvolver um projeto desses. Ou mais. E aí você faz... bota na mão da arquitetura, ou do cliente, do incorporador, não é isso, vamos fazer isso. Então, vai e volta, revisões várias vezes. Então, essa figura do profissional projetista da fundação é importante, né? Mas ele realmente é o cara que vai atuar com o projeto e a gente percebe em obras maiores, com certeza. Perfeito. Você comentou na questão do reservatório, que foi, né, ali embaixo do elevador e etc. Quais são os cuidados que você consegue deixar como um alerta para os projetistas de incêndio?
Tipo, olha, cuidem na hora de locar reservatório Boa. subterrâneo. Cuida na hora de locar escada. Nossa, excelente, Cuida... excelente. Vai ser uma lista. Nossa senhora, agora chegou a minha hora. Me escutem! Brincadeira, brincadeira. Não, eu acho assim, ó, reservatórios em divisas, péssimo, péssimo. Subterrâneo, no caso. Subterrâneo, é. Tá. Acima do nível, Rê, Em qualquer lugar em tá bom. qualquer lugar. Desde que você, obviamente, informe a estrutura, que a estrutura, né, ela entenda que há ali um carregamento adicional. Então, acima do nível, tá tudo certo, desde que a estrutura absorva. Então, Tá. acima não tem erro. Se for na divisa, mas a nível do solo. Não tem problema nenhum. Também. Zero problema. Porque aí eu vou ter pilares e fundações que vão absorver os 4 lados, eu diria, dessa região ali, entendeu? Tá. Então, pra cima do solo, tá tudo certo, não tem erro, pode alocar onde você quiser, desde que você informe o projetista e estrutural. Subterrâneo, aí que vem o BO. Então, divisas, péssimo, péssimo. Por que divisa é péssimo? Porque gera contenção. Às vezes, você consegue... Às vezes, o projetista nem sabia disso que eu tô falando. Não, eu locava porque eu achava que era mais prático. No cantinho. No cantinho ali. Não, ao contrário. Muito ruim, muito ruim. Né? Gera contenções, gera acréscimos de contenções. Eu tenho casos da necessidade de atirantamento, muitas vezes, quando não tem saída. E às vezes não tem saída, tá tudo certo. Eu não tô falando que não... Olha, veja, vamos lá. Eu não estou falando que não pode. Eu estou dando uma recomendação, falando, olha, evite. Porque um reservatório na divisa vai gerar acréscimos de contenção. Vai gerar custo pro seu cliente, basicamente. Custo pro seu cliente, basicamente, é isso aí. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou te falar. O cara da fundação vai falar assim, pois é, seu João, ficou pesada a contenção, né? Ficou. Pois é, aquele reservatório lá que a Rê projetou. Não foi a Rê, não. Que cagada aquilo lá, cara. Colocou naquele ponto que não era pra ter colocado aquele lá. Então é isso. E aí o cara fala assim, puta, como é que a Rê não sabia disso aí? Quero matar a Renata, né? Então é isso, né? Eu acho que quando a gente faz umas recomendações dessas, são nesse sentido, né? Então, ninguém leve a mal o que eu estou falando, né? Então, divisas gera acréscimos de contenção, o que é ruim. Tá? Em regiões de elevador, muito próximo ao elevador, também é muito crítico, porque já é uma região onde eu vou ter as maiores escavações da obra. Região de elevador é a região onde tem centro de carregamento das edificações, há um núcleo de rigidez, então carrega-se muitos pilares do elevador. Então você tem blocos muito grandes, com muitas estacas, e aí você tem também a escavação do posto do elevador. Então a gente tem, às vezes, escavações de 4, 5, 6, 7 metros em função de um elevador grande. Então, ter um reservatório muito próximo é muito ruim. O que a gente indica sempre? E é falando de subterrâneo, né? Em regiões entre blocos de coroamento de pequeno porte. Tem um bloco lá de 4 estacas, tem um bloco lá de 6 estacas, que não é um bloco de elevador. Então, tudo bem, ali você pode colocar o teu reservatório. Agora, informe ao projetista. O projetista de fundação tem que entender aonde que estão esses reservatórios e qual a altura dele. Por quê, Porque se o reservatório tem, por exemplo, 2, 3 metros de profundidade, ele está pegando a carga das estacas. Ele está roubando carga das estacas. Tá entendendo? Ele está absorvendo o esforço da estaca. E aí a gente tem que prever isso. Alguns reservatórios, inclusive, quando são muito grandes, eu costumo projetar cortina de contenção neles. O que é muito bacana. Não rouba carga. A cortina de contenção não rouba carga e se torna um ambiente seguro para quem vai executar. Por quê? Porque já é uma parede ali. Aí depois o cara vai colocar ou não alguma coisa, vai fechar e vai só rebocar ali, vai ser o próprio reservatório. Mas as cortinas de contenção, dependendo do tamanho dos reservatórios, tem sido uma situação muito, muito interessante. Quando a gente fala de contenção, e eu acho que aqui talvez seja a principal área, né? Porque a gente está falando de escavação. A gente tem dado N tipos de solução diferentes para esse tipo de obra. Seja uma cortina de estacas, seja uma... Você pode, só para a gente deixar todo mundo na mesma página, o que é a contenção? Contenção é uma estrutura que tem a função de proteger contra uma escavação elevada. Então, eu tenho uma escavação... subsolos, etc. Exatamente, subsolos ou próprias escavações de reservatórios, né? Se eu vou escavar algo, eu não posso escavar a prumo. Eu postei hoje um vídeo aqui,
sei se você viu aqui Ainda o não. vídeo. O vídeo. Eu vou mostrar ao vivo aqui, né? O cara escavou a pruma ali, ó, Rê. Uma obra em Concórdia, né? Ele escavou, quer ver? Vai até desmoronar, ela desbarrancou. E o seguinte, interrompeu o abastecimento de água de 6 bairros em Concórdia. Por quê? Porque o cara não fez a estrutura de contenção aqui na obra. Quem quiser ver, pode acessar o canal Fundações e Complicações no Instagram e ver lá. O cara não fez ali a contenção, começou a cair, vai cair a casa vizinha e tudo mais. Ou seja, uma contenção... Vai caindo tudo. Uma contenção é feita para proteger uma região que vai ser escavada. Sem uma contenção, vai tudo abaixo. Perfeito. Além do reservatório, tem mais algum ponto que o projetista de incêndio precisa ficar atento? Eu acho que eu acho que a nossa interdisciplinaridade, que palavra linda, né? Ela tá ligada ao reservatório. Eu acho que é o principal, assim, realmente. Perfeito. Agora, quando a gente fala de fundações em edificações mais críticas, um frigorífico, Legal. uma indústria, coisas maiores, agroindústria, né? Também a gente pode pensar. Quais impactos que aí tem? Porque a gente já tá falando de silo, já tô falando de túnel, já tô falando... E todo o meu sistema de incêndio dentro dessas áreas. Impacta alguma coisa? Não interfere em nada? Preciso pensar em alguma maneira diferente? Impacta com certeza. Primeiro que impacta em carregamentos, né? Em esforços que a estrutura vai transmitir para a fundação. Isso tem um impacto direto. Impacta, por exemplo, você falou de silos, impacta em túneis. Né, impacta em que tipo de túnel eu vou ter na minha obra. A gente já teve casos, né, de ter problemas com chamas, com fogo, em túneis onde deveriam ser locais que são protegidos, né, e deveria ter ali uma prevenção de incêndio muito mais eficiente. E os nossos projetos acabam muito tendo correlação com isso, para entender se aquilo lá vai ter um túnel ou não, né? Principalmente, eu diria, em reformas e ampliações desse tipo de unidade. A gente faz muito ampliações de armazéns graneleiros, que às vezes tem um túnel lá que já não é mais uma solução interessante, um túnel de um armazém muito grande, às vezes muito antigo, não tem segurança, né? Então, às vezes, o pessoal acaba prevendo um túnel acima da cota, um túnel não enterrado, mas sim a nível de piso. Ou seja, gera um impacto grande. Os nossos projetos acabam sendo alterados em função disso. Quando eu digo alterados, é algo positivo, né? Algo positivo, sem dúvida nenhuma. Mas já vai acabar chegando para nós já alterado, já modificado para atender essas condições. E aí, o nosso projeto de fundação tem que ser adaptado a essa situação, com certeza. Vou chutar aqui alguma coisa extremamente hipotética, tá? Estou passando minha tubulação de incêndio enterrada e vou passar pela fundação. Essa pessoa precisa desviar essa fundação? Essa pessoa pode tentar furar alguma coisa? Essa pessoa pode apoiar nessa fundação? Bom. Super hipotético e aleatório. Não, super hipotético, mas é um tema... Só o óbvio que precisa ser dito. Maravilhoso, meu Deus do céu. Quando a gente pensa em pilares, isso é comum, né? Em pilares, em vigas... Você tem muito, principalmente em vigas, né? Sim. Passagem de ar-condicionado ou de alguma tubulação a mais, né? E aí o projetista, ele vai prever esses furos já, ou ele vai calcular, ver se passa ou não passa. E em fundação, isso eu diria que... Você me pegou nessa. Mas isso é quase que inadmissível. Eu ia falar, tipo, impossível, não pense. Eu tava tentando usar palavras mais, né? Brandas. Mas eu vou usar assim, tá de sacanagem, né? Brincadeira. Não tem como. Porque, principalmente nessa primeira camada, vamos falar assim, a menos meio metro, a menos 1 metro, é a região de maior tensão que eu tenho na minha distribuição de cargas. Então, ali não tenho o que fazer. Ali eu não posso
eu não posso Tentar dar aliviar, jeitinho. eu não posso dar jeitinho. Então, eu diria, e aí, novamente, a nossa disciplina, as nossas disciplinas, elas têm essa interdisciplinaridade. Por quê? Porque aí o projetista da parte de pré-incêndio, de hidráulica, enfim, esse cara vai ter que compatibilizar, vai ter que passar entre as estacas. E aí, passar entre, quer dizer assim, tem uma estaca aqui e uma lá, passar no meio. Tudo certo, isso não vai gerar nenhum impacto, né? Agora, passar dentro de uma estaca, de uma sapata, aí não. Aí realmente tem que desviar, porque ali é a condição crítica da obra, né? Ali não tem o que você fazer, né? Infelizmente, vai ter que rever, realocar entre os blocos, né? Sim. Tá bom, Vini. Eu trouxe aqui 3 casos reais que a gente tem aí no Brasil, onde envolve estrutura, incêndio e etc. A primeira é em relação às Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Tá. O ataque que teve. Tá, legal. Então, eu vou até ler aqui. Foi em Nova York, levou um colapso total das torres após o impacto de avião e o incêndio causado pelo combustível da aeronave. O calor extremo gerado pelo fogo enfraqueceu as colunas, levando à falha estrutural progressiva e ao colapso completo. Além disso, houve preocupações com a estabilidade das fundações devido à carga dinâmica e deslocamento de escombros. Isso. Acredito que aqui entre muito o que você falou antes, que a fundação, ela não é projetada pensando em como ela vai atuar em caso de incêndio, diferente da estrutura. Agora, quando a estrutura é projetada para resistir e ela não resiste, isso acaba gerando uma carga na fundação. Perfeito. É isso? É isso mesmo. Tá. O caso das Torres Gêmeas é um caso icônico, né? Eu tive lá, em Nova York, nessa obra, né, hoje é o memorial, né? E é mágico, mágico eu digo, né? Não me levem a mal, né? Mas é um ambiente diferente, né? Você tá num local onde foi lá, História. tem muita história envolvida, né? E o que é legal é que as cortinas de contenção estão intactas. O geotécnico aqui, eu fiquei O que meia chamou hora mais lá, atenção em Nova York? As cortinas de contenção. Claro! Mas é claro, com certeza. As cortinas de contenção intacta do World Trade Center, né? Meu, é legal falar isso, porque assim, porque a contenção, o subsolo da estrutura, a contenção, ele ficou intacto. É muito louco isso. Porque toda as escavações do World Trade Center são, das Torres Gêmeas, eles são uma parede de diafragma, com uma escavação de 4 subsolos, não lembro agora se é 4 ou 5, enfim, parede de diafragma, toda atirantada, com os tirantes, tá? Que vão estroncar, que vão travar a estrutura. E eles estão intactos lá. Eles são intactos. Você vai lá, tem uma área que você visita lá, que tem meio que um mirante, e você vê a cortina de contenção do subsolo intacta. Então, por que eu tô falando isso? Porque, em termos de cortina de contenção, meu, olha que espetáculo, ela sobreviveu a esse colapso total, né? Então, pensando em contenção, houve realmente ali, ela se manteve estável. Pensando em fundação, essa carga dinâmica gerada pelos escombros, não tem como. Não tem como você... Primeiro, assim, Rê, não tem como você prever esse comportamento. Isso que eu ia perguntar, vale prever? Não vale prever, não vale. Até porque, vamos lá, o negócio vem abaixo, ruiu, tchau e benção. Você não vai fazer de novo. Não vai reaproveitar a fundação. Perfeito. Então não impacta. Só que assim, quem que falhou nas Torres Gêmeas? Foi a fundação ou foi a estrutura? Foi a estrutura. Quem falhou foi a estrutura. Ela começou, rompeu vários pilares e aí houve a falha progressiva, né? E aí foi tombando e caiu tudo. Então, a fundação, nesse caso, não foi ela que causou o problema. O que seria, se uma fundação que causasse? Vamos imaginar, tá? Vamos imaginar, hipoteticamente, que o avião batesse na torre e não quebrasse os pilares, que ela balançasse assim, ó. Que ela balançasse. E aí, a fundação... digamos que ela não tivesse suportado a tração causada pelo movimento. Imagina o braço de alavanca aqui, ó. Isso aqui horizontalmente atuando, a minha fundação tende a arrancar, tende a subir, a tracionar. Se eu tivesse tido esse fenômeno,
A fundação, se ela não suportasse, ela tombaria o prédio. Aí tombaria seria caótico, né? Porque Pegaria tudo. pegaria tudo, né? Então, não é isso que aconteceu. Houve apenas desabamento, a fundação não teve falha nela, né? Uhum. Então, eu diria para você que nesse caso do World Trade Center, tanto fundação quanto contenção tiveram o comportamento esperado. E quando a gente traz, por exemplo, para o segundo exemplo, que é o Wilson Paes de Almeida, que foi em 2018 ali em São Paulo, que também, estrutura pegou fogo, a estrutura não resistiu 2 horas e começou a desabar. Mesma coisa. A gente teve estrutura que não resistiu, e agora a fundação intacta. Exatamente. Esse caso é exatamente o mesmo. Inclusive, vale a pena esse convite aí para um calculista estrutural, até para ele trazer um pouco mais dos elementos que eles trabalham em cima desse tipo de situação, né? Mas o comportamento da fundação é o mesmo, não tem o que você fazer nesses casos, né? Até porque, assim, ó, vamos pensar assim, ó, o projetista, ele é o cara que ele trabalha com esforços. Se eu aumento muito os meus esforços, agora eu vou prever um tombamento e a fundação vai segurar o tombamento. O tombamento que eu digo, melhor, a ruptura, a ruína. Porque caso, eventualmente, se precisar usar de novo, a gente vai continuar utilizando. Aí você começa a encarecer muito o teu projeto. Daqui a pouco você fez lá uma fundação que poderia aguentar o dobro de 3 pavimentos. obras. 3 obras, né? Então, não faz sentido você fazer isso, né? Eu acho que a fundação, ela vai absorver os esforços da estrutura, tem a sua margem de segurança, mas prever isso realmente não faz muito sentido. E existe algum momento que o incêndio ele pode atingir a fundação? Por exemplo, começou um incêndio no último subsolo. Sim. Daí é outra realidade. Aí, por exemplo, assim, começou no último subsolo, a gente já começa a pensar no problema da contenção. Se tem subsolo, tem contenção. E aí pode ter impacto nas contenções, nas paredes de contenção. Esse cenário que você trouxe é meio surreal, assim. Vamos pensar agora, a gente tá na moda carro elétrico, carregador elétrico. Começou lá, são 3 pavimentos, o último menos 9. Começou a pegar fogo no carro elétrico, nada para aquele fogo, né? Nada para aquele fogo, forever. E começa a pegar fogo em outros veículos e começa o caos lá embaixo. Cara, isso vai gerar um impacto gigantesco nas paredes de contenção. As contenções... Por quê? O próprio fogo... O calor. O calor. Porque assim, ó, até... Eu não sei qual foi o tipo de contenção que tinha nesse subsolo. Pode ser um tipo de contenção, por exemplo, uma contenção que a gente utiliza, que é a contenção em estacas pranchas vinílicas, que é um PVC. E aí, como é que vai ser o comportamento do PVC ao incêndio? Não sei, acho que péssimo, né? Derreteu. Né? Então, pera lá, derreteu e aconteceu o quê? Vai vir uma sobrecarga gigantesca na estrutura. Né? Então, só aí a gente já começa a entender. Começou a pegar fogo, começou a impactar no material de concreto ou algum elemento de contenção que tinha ali. Vai gerar impacto na contenção, né? Talvez a fundação em si, só se for um tipo de fundação do tipo radier, por exemplo. Aí a gente está jogando um cenário bem hipotético, né? Que é o cenário de uma fundação em radier, que é uma fundação totalmente superficial, que ela está a meio metro abaixo do nível do subsolo, né? Ela é uma única fundação monolítica, e aí essa fundação monolítica, se ela começa a gerar trincas em função do calor, já era. Acabou. Falha total. Então, talvez, nesse caso hipotético de incêndio e fundação, eu diria que o radier é o caso aonde a gente teria um impacto maior. Por quê? Porque já é a fundação ali, vai gerar impacto direto, vai começar a ter ruína. Se a gente tem estacas, não. Aí estacas jamais vão ter problemas com relação ao incêndio. Agora, se é uma fundação superficial do tipo radier, aí é um BO, aí é um problema. Agora, quando a gente tem as contenções, eu posso ter um problema dependendo do material que ela é feita. Total. Existe algum material que vocês costumam utilizar que é resistente a fogo, por exemplo? Desculpa pela minha ignorância agora eu não tenho todo o conhecimento do acho mundo não. agora. Não é isso. Eu falo assim, que tal, eu vou te falar o que a gente usa e aí você vai me dizer se tem ou não tem. Né? A gente faz muito perfil metálico de contenção, tá? Perfil metálico com placas de fechamento, aí sim usa placas de fechamento. Placa do quê?
Pode usar placas de fechamento, desde placas de concreto, placas de EPS. Uhum. É, Deve resistir a 60 minutos qualquer material. É pouco. talvez. Mas assim, o mais comum é concreto. O mais Daí comum é resiste concreto. mais. Resiste mais, né? Então tá aí até uma dica interessante quando a gente está pensando em prevenção de incêndio para subsolos. Uma contenção que tenha uma garantia de resistência ao fogo. Exatamente. Eu nunca tinha, inclusive, parado para pensar nisso. Olha Nunca só, passou viu? pela minha cabeça isso. A partir de Tá agora, vendo como a gente Vinícius, tá só sempre aprendendo, contenção né? é com Em resistência. concreto, né? Porque a gente tem casos, sim, de uso de contenções em materiais alternativos que podem realmente, eventualmente, trazer um problema desse. Com certeza. Um dos medos que nós estamos muito grande recentemente é justamente em relação aos carregadores elétricos, né? Porque não temos normas, a galera tá colocando adoidado e estão só dentro de um subsolo. Então, como toda essa estrutura vai se portar se um incêndio desse começa? Sabendo Não, que... isso é um risco tremendo, cara. Isso é uma loucura, assim, pensar nisso. Acho que a gente não teve ainda um caso desse no Brasil, né, no subsolo. Mas isso eu imagino que seria uma situação caótica. Caótica é a palavra, né? Até porque se for. Porque eu acho que de qualquer maneira perderia tudo, né? Não tem? Se acabou com a fundação. Conseguiria tentar, Não, veja. dependendo? Veja. A fundação não, né? Com a contenção. Não, se teve o problema na conta, se você observou o problema. Tem que entender se aquilo lá impactou ou não. Por exemplo, como você falou, se é concreto é uma coisa, se é outro material, então eu acho que há de se avaliar o material que foi Mas vamos utilizado. supor que essa contenção não aguentou, essa pressão rompeu, sei lá, tá as louco, paredes. aí é um BO, né? Aí é um BOzaço. Mas daí, nesse caso é tão crítico, porque pode levar à falha da estrutura. Esse caso é crítico de verdade. Dependendo do material, se eu tiver um incêndio e causar um dano à minha contenção, por eu ter uma contenção com um material que não tem resistência nenhuma ao fogo, e aí talvez até isso que você trouxe é fantástico, assim, porque na verdade a gente nunca pensou na vida nisso, né? E eu acho que fica uma baita de uma dica aí pra gente começar a pensar e refletir sobre isso, né? Sobre os materiais de subsolo. Olha só, viu? Eu anotei aqui também, que até eu fiquei, meu Deus, olha só, isso é muito preocupante. É preocupante mesmo. Vini, mais algum ponto que você queira deixar de alerta? Já acabou? Esse é o momento. Já acabou? Uma hora, falei que ia ser só 45 minutos. Mas você esqueceu que é o cara que fala sem parar, né? Você viu, né? Não vai poder nem reclamar que eu trazei sua agenda. Mais algum ponto que você acha que projetistas precisam ter atenção? Ou até mesmo que a galera da fundação precise pensar na hora de projetar? Quando a gente tá falando na parte de incêndio? Eu acho que de maneira geral, a gente tem que estar sempre muito alinhado com segurança, com durabilidade das nossas obras e com funcionalidade. Segurança, durabilidade e funcionalidade. Acho que quando a gente puxa demais um desses tripés, né, a gente pode tornar ou uma obra cara, ou uma obra que está durando 3 mil anos, nem precisava disso, 200 anos estava bom, né? Ou então a funcionalidade dela ficou totalmente comprometida em função do que você indicou. Então, essas disciplinas, quando elas andam juntas e quando há uma compatibilidade entre as disciplinas, gerada pelo próprio incorporador, pelo próprio consultor, pelo próprio gestor de projeto, né? Hoje tem aí as empresas que fazem a gestão de projeto. Isso tem que ser observado por todas as disciplinas. Não, para lá, o cara está prevendo uma coisa aqui, mas poderia ajustar lá. Né? Então, eu acho que a palavra compatibilização, para mim, hoje, assim, ela é o básico do básico do básico. O óbvio que precisa ser O dito. óbvio. Os nossos projetos têm que estar compatibilizados, têm que passar por compatibilização, tem que ter uma revisão, tem que ter o pai da criança. Quem que é o pai dessa criança aqui, ó? Tem que ter o pai da criança. Quando tem o pai da criança, facilita realmente essa tomada de decisão. Opa, vamos fazer isso aqui, vamos impactar. Então, acho que a mensagem principal é essa, assim, né? Dessa compatibilização, de entender que as disciplinas têm impacto umas nas outras, né? E que a gente precisa buscar segurança, a gente precisa buscar durabilidade e funcionalidade para as nossas obras. Perfeito, Vini.
Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Podemos deixar seu Instagram aqui pra galera acompanhar? Devemos, né? Devemos. Podemos não, Arroba devemos. Fundações Sem Complicações. Arroba Fundações Sem Complicações. Na verdade, você vai achar Fundações Sem Complicações no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube. No LinkedIn, na verdade, é o meu nome. No LinkedIn eu uso Vinícius Lorenzi. Mas no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Threads, no não sei o quê, em tudo é Fundações Sem Complicações. Quando lá é você que vai vai me encontrar. sair o podcast do Fundações Sem Complicações? O podcast, como assim? Não sei, você não vai criar um podcast pro Fundações? Ah, o podcast do meu canal. Então, eu cheguei a fazer por um tempo. Se chamava FundaCast. Se você abrir o Spotify ali e procurar por FundaCast, você vai encontrar os meus episódios. Mas eu acho que aí a gente pode refletir assim, cada profissional, Renato, Vinícius, cada um encontra um formato de distribuição de conteúdos que ele é mais conectado com o público. Quando eu testei os formatos de podcast, o meu público não absorveu bem. Agora, quando eu comecei a fazer os meus vídeos mais longos, mais profundos, na obra, aí a galera foi loucura. Então, você é extremamente técnico, exatamente. Né? Então, as pessoas, elas acabaram se conectando mais comigo com a obra. Então, eu acabo gerando conteúdo mais nesse formato, né? O que, é claro, que não impossibilita a possibilidade, no futuro, de ter um podcast. Ou eu voltar com o FundaCast, né? Continuar o FundaCast. Continuar o FundaCast. Vini, então a gente vai deixar aqui o Instagram do Vini, assim como o LinkedIn e todas as redes que ele citou. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Acredito que tanto para de incêndio quanto para de fundações foi bem assertiva essa conversa, né? Descobrimos temas importantes, reservatórios, questões das estruturas para carros elétricos, né? Como essa estrutura se comporta. Vamos levar em conta, sim, trazer um engenheiro estrutural. Acredito que vai ser um tema extremamente importante. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua disposição, por compartilhar tanto conteúdo. Esperamos você mais uma vez no Prevcast, né? Vamos ter que fazer novos temas agora. Bom, Renata, obrigado pelo convite e desejo muito sucesso a você na sua jornada.